Ao salvar nosso filho, deixamos a política de lado. Tenho sorte de conhecer pessoas incríveis de Israel. As pessoas que querem viver em paz, querem viver em Israel, amam Israel, realmente respeitam o país, querem viver como nossos vizinhos, foi o que disse o hospital. Ele disse que não temos pessoal suficiente para ajudar todos. Ele é general. Salve-o. Começou a ajudar e eu comentei. Que história incrível. Por que é tão importante me contar isso? Agora, 2 anos e meio depois, ele diz: Eli, esse general, foi nomeado chefe de Mosal por Natanael. Uau! E estamos de volta para mais um episódio de Standpoint. Eu sou Gabe Groisman e estamos de volta ao estúdio aqui no sul da Flórida, em Bal Harbour. Tenho visto pessoas dizendo, estamos em Wynwood, mas agora gravamos nos estúdios de Bal Harbour, não mais em Wynwood. Esta semana está ótima aqui no sul da Flórida no fim do ano. Há muitos eventos e novidades na política, caridade, ONGs e filantropia. E quando todas essas coisas acontecem, você tem amigos de todo o país e, sinceramente, de todo o mundo que aparecem. E quando você aparece no sul da Flórida, hoje em dia, você vai receber um convite para vir ao podcast. Então, sentado aqui comigo hoje está Eli Beer. Ele fundou a United Hatzalah, organização de resgate voluntário em Israel. Para quem não é de Israel, mas é obcecado por Israel, assim como muitos ouvintes e eu, talvez você também não os conheça. Nós vamos ouvir dele, mas eu prometo que é algo que você nunca ouviu antes. Vá lá e pesquise no Google nas Dailies. O vídeo dele sobre a United Hatzalah, uma organização de resgate voluntária, pessoas árabes e judeus, cristãos, etíopes, judeus ultra-ortodoxos, judeus totalmente seculares, né, gente de todo o país, voluntariado. Eles colocam um colete, recebem uma ligação e saem para realizar operações de resgate totalmente voluntários. Realmente incrível, e eles são apenas uma das organizações de resgate em Israel, mas eles estão crescendo em um ritmo astronômico, principalmente por causa da energia e engenhosidade do fundador e Chief Executive Officer deles, se esse é o seu título, o chefão da United Hatzalah. Meu amigo Eli Beer. Eli, seja bem-vindo. É ótimo estar com você, eu esperei por isso. Sim, estou muito animado por ter você aqui de novo. Quem procura política, talvez não seja o lugar certo. Isso pode mudar totalmente a política para quem não entende o que ocorre em Israel. Então, Eli, vamos começar do começo, não de como você começou. As pessoas podem procurar isso, mas só nos diga o que é a United Hatzalah. O que vocês fazem hoje em Israel? Então, nós somos baseados no conceito do vizinho ao lado. Se Deus me livre algo acontecer, como uma criança engasgada ou ataque cardíaco, quem pode ajudar é um socorrista. E o que fazemos é reunir milhares de voluntários em todo Israel. Já são mais de 8.000 agora, todos treinados como técnicos de emergência médica ou paramédicos. E se algo acontecer, os primeiros voluntários recebem alertas, os mais próximos recebem alertas em seus celulares, dizendo que seu vizinho ou alguém na estrada sofreu um acidente e precisa de ajuda. Nosso objetivo é chegar lá nos primeiros 90 segundos. Inacreditável, e eu já vi isso em ação. Eu estive no centro que vocês têm, em Jerusalém, acho que eles chamam de PSAPs, certo? Os centros 911, basicamente onde vocês recebem as ligações Israel, para quem não sabe. Na verdade, apesar de ter uma diversidade enorme, 20% árabes, pessoas de todo o mundo, as pessoas meio que vivem separadas. Na maioria das vezes, há exceções. Haifa, por ser muito mista, é uma grande exceção, mas mesmo nas cidades há bairros distintos. O que sempre me chama a atenção é que, ao ver a Hatzalah ou entrar na sede, há pessoas de todos os segmentos da sociedade israelense. Você pode nos contar um pouco sobre isso e como isso funciona? Se quiser conhecer o verdadeiro Israel, visite a United Hatzalah. Por ser voluntário, pessoas de todos os setores participam. Queremos chegar rápido, nosso trabalho é realmente chegar nos primeiros segundos quando alguém tem um episódio. Para isso, reunimos pessoas de todas as comunidades. Temos árabes, cristãos, drusos, muçulmanos e judeus de vários grupos, o que é ainda mais difícil que unir judeus e árabes. Assídicos, religiosos, seculares e cristãos, homens e mulheres, todos voluntariando juntos. É inacreditável. Quando sabemos o valor da vida, esquecemos o resto, nada mais importa. Quando realizamos reanimação cardiopulmonar em uma criança para salvá-la, deixamos a política de lado. Sim, cada um de nós tem suas opiniões e visões políticas, mas sabemos que existe algo mais importante do que isso. E agora, a United Hatzalah tem quase 10% de seus voluntários árabes. Isso é incrível. Me ajude a entender, quero dizer. Você tem uma visão que tenho certeza que outras pessoas não têm. Vamos focar por um minuto agora na população árabe israelense.
Quando eu era criança, eles se chamavam árabes israelenses, agora estão se chamando palestinos. Enfim, vamos deixar isso de lado por enquanto. Eles entendem isso por completo? Eles enfrentam rejeição por se voluntariarem em uma organização judaica como a United Hatzalah dentro das próprias comunidades ou como a organização é vista em geral? Me conte um pouco. Se você já teve alguma tensão por lá. Bem, algumas semanas atrás houve um ataque terrorista bem ao lado do meu bairro e... Em Jerusalém? Em Jerusalém, eu morava nos arredores, numa área remota. E houve um ataque terrorista lá. Um homem estava atirando e matando judeus e 6 israelenses foram mortos lá, 6 judeus. Minha esposa está no cruzamento quando aconteceu e ela correu para socorrer as pessoas e do nada, uma ambulância da United Hatzalah. Por acaso, eu estava lá, um voluntário dirigia, a ambulância chegou e minha esposa entrou dizendo: atenda, 2 pacientes, leve-os ao hospital em 7 minutos, eles já estão lá. Minha esposa pergunta ao voluntário: qual o seu nome? Meu nome é Muhammad. Uau! E você veio para um ataque terrorista? Sim, esse é o meu dever. E adivinha? Eles voltaram para buscar outros pacientes que não estavam tão graves e trouxeram mais pacientes que foram tratados. Eu conheci esse voluntário, que eu não conhecia antes, e perguntei para ele: o que você faz da vida? Além de ser voluntário, o que você faz da vida? Fiquei surpreso quando ele disse: sou morrel, faço circuncisões. Respondi: incrível. Nunca imaginei que isso fosse uma profissão na sociedade árabe, disse ele. Sim, todos entre nós, tipo, você é circuncidado. Perguntei quem o ensinou. Ele disse que um rabino em Jerusalém lhe indicou o nome do rabino. Eu disse que tenho sorte de conhecer pessoas incríveis de Israel. Quem quer viver em paz e se junta a nós deseja viver em Israel e ama o país. Eles realmente respeitam o país e querem viver como vizinhos conosco e querem ajudar a salvar vidas uns dos outros. Esperamos que um dia toda Israel, incluindo Judeia e Samaria, que amamos como parte do país, esteja unida. Teremos pessoas querendo viver no país ao nosso lado e salvar vidas juntos. Você já presenciou voluntários muçulmanos enfrentando resistência em suas próprias comunidades ao longo dos anos? Com certeza, tivemos isso no começo. Pessoas da comunidade estavam intimidando alguns dos nossos voluntários porque eles tinham o crescente vermelho. Disseram: você não deveria estar em uma organização judaica, e responderam: não. Queremos fazer parte de uma organização respeitável, mas também mais profissional. Os árabes que vivem em Jerusalém Oriental preferem que nós os tratemos do que o crescente vermelho. Eles sabem que a United Hatzalah, seja judeu ou árabe, vai até eles. Eles são profissionais, então recebemos chamadas o dia todo de Jerusalém Oriental. Mas no começo não foi fácil. Algumas pessoas ficaram intimidadas e tivemos alguns voluntários que tiveram que sair porque estavam com medo pela própria vida. E me ajude a entender, ou talvez ajude os ouvintes a entender. Essas pessoas não são motoristas de ambulância ou paramédicos em tempo integral. Eles têm empregos normais, mas também carregam uma bolsa com eles, tipo uma bolsa de emergência caso recebam uma chamada para sair correndo da vida normal deles. Isso acontece com todos os voluntários? Todo mundo sabe, falando sobre voluntários, que eu adoro ver todo mundo, o que ele faz da vida, o que ela faz da vida. Conheci Sami, um voluntário árabe que é taxista. Eu não o conhecia, mas chamei um táxi nesse aplicativo e ele apareceu. E eu precisava ir para o aeroporto. Mas não havia espaço para minha bagagem, pois atrás estavam as bolsas da Hatzalah, de trauma, de oxigênio e o desfibrilador. Isso ocupa cerca de 1/3 do porta-malas, ele disse. É isso que faz todo dia. Ele sai para atender chamados e às vezes as pessoas não conseguem usá-lo porque ele não tem espaço suficiente no porta-malas. Mas ele diz que adora sair para chamados de emergência todos os dias. E nós temos encanadores, temos eletricistas, temos advogados, temos contadores, temos rabinos, temos todo tipo de pessoa. Todo mundo tem um trabalho, todo mundo tem uma família. Quando algo ocorre perto deles, a responsabilidade com a comunidade fala mais alto. E eles param tudo para salvar vidas. Antes de mudar para outro assunto, observando vocês em ação, eu queria compartilhar isso com os ouvintes. Participei de uma viagem com vice-governadores há alguns anos. O grupo parou na sede e o vice-governador de Iowa, na época o nome dele era Adam Gregg, ainda é esse o nome dele, mas ele não é mais vice-governador. Ele agora lidera a Associação Bancária de Iowa, mas afirmou ter assistido toda a apresentação. Eu entendo o que você está fazendo, você está dizendo. Se alguém está em um prédio comercial ou em um prédio de apartamentos, essa pessoa pode chegar até outro morador mais rápido do que qualquer outra pessoa, porque ela já está lá. Ele mudou de assunto e disse: olha, assistência médica rural é um dos maiores problemas nos Estados Unidos da América hoje, não sei se você sabe. O presidente Trump aprovou o Programa de Transformação da Assistência Médica Rural, Programa de Transformação da Assistência Médica Rural. Eles vão distribuir $50 bilhões para os 50 estados.
Todos se inscreveram para levar tecnologia e assistência médica à América Rural. Isso é importante. É voltado a hospitais de tecnologia, abertura de satélites e centros de atendimento. Adam Gregg, então vice-governador de Iowa, assiste à apresentação da United Hatzalah e diz: espera aí, no interior de Iowa, para uma ambulância chegar lá leva muito tempo, para um caminhão de bombeiros também leva muito tempo. Como as propriedades das pessoas são enormes e isoladas, falta infraestrutura. E se a gente começasse alguma coisa e a United Hatzalah fosse para Iowa, e se eu fosse? Aliás, eu estava lá quando vocês fizeram aquela cerimônia de inauguração, cortando a fita. Eu estava lá por outro evento e, por causa do meu trabalho, eu acabo viajando para esses lugares. Eles lançaram com outro nome, lembra como chamaram? O Resgate de Iowa, algo assim? É o mesmo, onde os fazendeiros recebem um treinamento básico. Acho que pela lei de Iowa eles não podiam ser técnicos de emergência médica, mas eram tipo primeiros socorristas. Assim eles podem ir logo à fazenda do vizinho antes da chegada dos bombeiros e ambulâncias. Então é realmente espetacular ver o que eles fizeram, a forma como eles apresentaram, eu acho, é como a América veria isso, que é o resgate comunitário, a comunidade. Resposta da comunidade. Resposta baseada na comunidade. E isso é simplesmente incrível. E em Israel, onde do lado de fora, tudo o que você vê é tensão e divisão. Para quem não sabe, a resposta da comunidade é forte, inclusive entre diferentes comunidades. Exatamente. Vamos mudar para um tópico importante. Eu acho que foi o 7 de outubro. Todo mundo. Eu não preciso descrever para nossos ouvintes o que aconteceu no dia 7 de outubro. Se não sabe o que houve em 7 de outubro de 2023, desligue o podcast. Não deveria ouvir. Mas a United Hatzalah, como tem voluntários em todos os lugares, tinha pessoas no sul de Israel que responderam, outros também responderam. Havia vários grupos de resgate lá, incluindo a polícia e o Magen David. Mas a Hatzalah era muito presente lá. E alguns momentos muito difíceis para a organização. Agora tenho certeza de que também houve alguns momentos de orgulho para a organização pela resposta. Conte-nos um pouco do ponto de vista da United Hatzalah. Você sabe o que aconteceu em 7 de outubro do ponto de vista da sua organização? Essa foi a decisão mais difícil que tomei na vida. Porque eu estava sentado em Jerusalém, na frente de 100 telas, e estava vendo fotos dos voluntários nos mostrando a situação, vendo corpos por toda parte. Vimos casas queimadas, carros queimados, vimos pessoas feridas e recebemos ligações. Recebemos uma ligação de um menino de 9 anos. Ele se escondia no armário com a irmã. Amálio, de 6 anos, presenciou o assassinato dos pais. E eles disseram: ajude a gente, estamos em Farasa. Como você ajuda eles? Conectamos as crianças com Tamar Schlesinger, voluntária da equipe de trauma, que ficou ao telefone com elas por 12 horas seguidas. Recebemos ligações desesperadas na United Hatzalah, mas não conseguimos chegar a algumas pessoas escondidas que acabaram morrendo. Você vê o orgulho dos voluntários dizendo: vamos entrar, não importa. Minha esposa foi uma dessas pessoas. Giti estava mesmo do lado de fora e minha esposa entrou correndo. Ela saiu cedo de casa de manhã, vestiu o colete azul, capacete e levou uma arma. Ela foi para o sul para lutar para salvar vidas. Ela realmente foi para ajudar a salvar vidas. E uma das pessoas que ela atendeu foi um soldado com uma bala na cabeça. E ele estava lutando em Nahoz, na base do exército. E o cara do Hamas atirou na cabeça dele e ele ficou inconsciente. E ela o entubou, ela cuidou dele. Acabamos enviando helicópteros, mesmo sem permissão, pois não era permitido em zona de guerra. Enquanto mísseis voavam e nosso helicóptero pousava, aquele soldado estava próximo. Colocaram-no na traseira do helicóptero e o levaram para Tel Aviv. Meses depois, cerca de 7 ou 8, ele acordou após longo coma. Uau! Não tenho certeza de quantos meses exatamente foram, mas eventualmente vi um vídeo dele indo visitar seu filho ou filha em um jardim de infância e todos estavam cantando Amisrael Kai. Então essas histórias ressoam para mim porque essa é uma organização que comecei com 15 amigos meus quando eu tinha apenas 16 anos. Nosso objetivo sempre foi chegar lá, nos primeiros 90 segundos. Ainda não chegamos lá, ainda temos para onde ir. Precisamos treinar e recrutar mais voluntários. Quanto mais voluntários, mais rápido chegamos lá. Em 7 de outubro, tínhamos 1.700 voluntários que desceram para ajudar, mas infelizmente 3 foram mortos. 3 dos nossos 25 voluntários ficaram feridos. Esta semana recebi uma ligação com uma história. Semana passada, um voluntário disse: Moshe, Weitzman falou, Eli, termine a história. Ouvi todas as histórias de Ganage, escrevi Anjos de Laranja e te entreguei sobre o dia 7 de outubro.
Ele disse, não, você não conhece a história. Ele me contou que resgatou um general perto de Shterot. A cidade de Shterot foi bombardeada, com dezenas de mortos. Estava sob fogo às 8h35 da manhã. O general estava sob fogo. Ele entrou para salvar vidas e combater o Hamas. Ele foi atingido, matou alguns terroristas, mas errou e sangrou até morrer. Alguns soldados tentaram um torniquete, mas não conseguiram parar o sangramento. Era na coxa, onde ficam as artérias, e o cara estava literalmente morrendo, ele disse. Eu arrastei-o para a ambulância e segui ao hospital. No trajeto, busquei outro voluntário da United Hatzalah. Ao chegar ao hospital, gritei, este é um general, salvem-no, não o deixem morrer. O hospital estava lotado, com centenas aguardando atendimento, segundo o hospital. Não temos pessoal suficiente para ajudar todos. Ele disse, ele é um general, e tirou suas patentes. Ele é um general, salvem-no. Ele começou a cuidar dele e eu disse, ok, essa história é incrível, mas por que é tão importante me contar? 2 anos e meio depois, ele diz, Eli Netanyahu nomeou esse general como chefe do Mossad. Uau! Roman Gorfin. Eu disse, esse é o cara. Ele disse, esse é o cara. Vi o vídeo divulgado dele lutando contra o Hamas em 7 de outubro e sendo atingido. No início, quando ele foi atingido, os soldados ao lado tentaram estancar o sangramento, mas estava muito ruim. Nossa ambulância. Eu vi as fotos cheias de sangue depois que eles o estancaram com o torniquete. Então, aqueles poucos segundos em que ele chegou ao hospital a tempo salvaram a vida dele. E agora ele vai ser responsável pela segurança, não só de Israel, mas de todo judeu no mundo. Isso aconteceu agora na Austrália. Esse é o trabalho do Mossad, eles fazem isso sempre. Evitou um grande ataque terrorista na Alemanha. É isso que a United Hatzalah faz diariamente. Em 7 de outubro, tratamos milhares e salvamos centenas de pessoas. E tenho muito orgulho disso. Isso é algo que começamos. Nós somos desbravadores. Viemos de Milwick, éramos apenas voluntários que queriam salvar vidas e criamos algo realmente único. Incrível. Seus relatos sobre 7 de outubro repercutiram mundialmente das atrocidades dentro das casas. Você sabe, Hatzalah, a organização foi uma das que entrou nos kibbutzim para ajudar também. Naquele dia e nos dias seguintes, se tornou uma espécie de grande drama. Mas a extrema-direita, para ser sincero, nós temos, para ser sincero, onde pessoas da extrema-direita e da extrema-esquerda, eu acho. A teoria da ferradura em ação começou a questionar o que aconteceu e o que não aconteceu militarmente. Você sabe o quão grave foi para as mulheres se sofreram estupro ou se seus filhos foram mortos ou decapitados? Com a história do bebê estar ou não no forno são graus de algo horrível, certo? É quase uma Olimpíada da opressão. Eu costumo não responder a isso porque, do meu ponto de vista, tudo é ruim. Se falamos de como foi ruim, parece que já perdemos o foco como judeus. Mas conte um pouco sobre isso pra gente, sabe? Você como pessoa que lidera essa organização de voluntariado, você sai, você dá o testemunho, coisas que você ou seus voluntários viram. A maior foi a história do bebê no forno, que Mike Johnson repetiu. E isso foi amplificado e gerou muita reação contrária. Sabe, como isso te impactou como indivíduo dentro da organização, receber reações negativas pelas coisas que você estava compartilhando? Cresci em uma pequena comunidade próxima ao Yad Vashem, o Museu do Holocausto em Jerusalém, em Israel, que é o Museu Nacional do Holocausto. E eu ia lá com muita frequência. Não acreditei ao ouvir pessoas negando o Holocausto como se nunca tivesse ocorrido. E não é que estamos exagerando. Na verdade, não foram 6 milhões, talvez tenha sido 1 milhão, talvez 100 mil. As pessoas estavam tentando negar o Holocausto e o Holocausto aconteceu. Então, 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto? Eu não sei. Agora conhecemos 5 milhões de nomes, então pode ser, são 5 milhões, pode ser 7 milhões. Ninguém sabe, mas são muitos milhões de pessoas que morreram em 7 de outubro. As histórias que realmente aconteceram em 7 de outubro, nós nunca saberemos. A maior parte das histórias está indo para o outro mundo. As pessoas que morreram lá foram queimadas ou foram assassinadas, algumas delas foram estupradas, algumas tiveram as cabeças cortadas antes de serem assassinadas. Quem sabe o que ocorreu lá? Poucos sobreviveram, 1.200 pessoas morreram. Muitos desses familiares que estavam com eles também morreram. Suas casas foram queimadas, muitas das evidências foram queimadas. Pelo menos os nazistas, quando mataram os judeus, anotaram um nome e tudo mais. O Hamas não fez isso. Eles gravaram alguns vídeos. Agora, quando ouvi as histórias do 7 de outubro de voluntários, de pessoas que estavam lá, sim, tenho certeza de que algumas das histórias foram um pouco mais exageradas, porque os voluntários que estavam lá estavam traumatizados.
Deixe-me te perguntar, faz diferença se um bebê foi queimado no forno ou em casa? Eles tinham 27 crianças que foram assassinadas e queimadas em toda aquela área, crianças de mais ou menos 0 até 18 anos. E eles estavam queimando carros, estavam queimando casas, queimaram alguns dos vizinhos. Na verdade, eu vi isso em Barrie, eles disseram. Eles queimaram um forno, eu não sei. Nós não sabemos ao certo, mas eu ouvi relatos de voluntários que disseram com os próprios olhos que viram isso. Não havia vídeo, então a Al Jazeera logo afirmou: não há provas de um bebê no forno. Você tem um vídeo disso? Não, desculpe, nossos voluntários não gravam vídeos quando entram nas casas, apenas entram rapidamente. Eles também ficaram traumatizados ao atender muitas pessoas sob fogo e tentando resgatar outras. Eles não estavam tentando resgatar pessoas queimadas, mas viram coisas terríveis. Mais de 1.200 pessoas foram assassinadas naquele dia, muitas estupradas e queimadas. Claro, eles querem humilhar todo judeu no mundo e então cometeram atrocidades como nunca vimos em nossas vidas. Então, eu acho que a principal história é que tivemos o pior dia do povo judeu desde o Holocausto. Sem dúvida, quem lida com isso é inimigo de Israel. Quer subestimar o que aconteceu lá? Você não pode subestimar porque a maioria das histórias, na verdade, nunca foi contada. A história do bebê do forno é só um detalhe pequeno ao qual eles se apegaram e isso me entristece. Isso me deixa muito triste porque jornais israelenses como o Haaretz já trataram disso. O que eles têm a ver com isso? Se o bebê foi queimado no forno, micro-ondas, quarto ou casa. Crianças foram queimadas? Não havia dúvida, até mesmo Netanyahu disse que 27 crianças foram queimadas. Então, acho que essa história realmente se assemelha à história judaica. Eles fizeram coisas terríveis com o povo judeu ao longo da história e depois tentam negar ou minimizar isso. Como o Hamas, ou a organização mais humana, você acha que quando eles foram matar judeus, eles realmente se importaram? Eles queriam causar o maior dano possível às nossas almas, ao nosso povo. E eu não me arrependo do que disse. Na verdade, eu acho que se aprendermos cada vez mais, veremos mais atrocidades. Infelizmente, muitas delas a gente não consegue entender. Sim, falei com ele, mas não no ar, pois não achei apropriado para o podcast, nem para ele ou para o conteúdo. Tenho um amigo, homem ultra-ortodoxo, voluntário há muitos anos e do norte de Israel. Eu nem quero dizer de qual cidade, né, só para respeitar a privacidade dele, mas na verdade ele é voluntário há anos. Primeiro para os Hatzalah e também em uma unidade do exército que lida com corpos. Ele disse, é legal porque posso servir. Apesar da aparência, ninguém acha que ele serviria no exército, mas ele serve. Ele usa chapéu e casaco pretos, mas considera servir o mais importante. É assim que ele serve. Ele disse que, em um contexto religioso, é um serviço bem tranquilo. Poucos soldados morrem e, quando acontece, vários se revezam para lidar com o corpo. É muito. Como dizem, a maior caridade é dar algo a alguém e respeitá-lo após a morte, pois não podem retribuir. Então, e aliás, isso também está na filosofia secular, muitas vezes, que quando você faz algo por alguém depois que morreu, porque isso tira o aspecto egoísta de fazer o bem, você faz isso só por você, não para se sentir bem ou esperar algo da pessoa, pois ela não pode te retribuir. O serviço militar dele, depois de 7 de outubro, foi na base, onde eles levaram todos os corpos e tiveram que identificar todos os corpos, e ele me falou sobre vários grupos de corpos que foram queimados juntos e seus ossos e carne foram queimados até virar um só. Eles precisaram descobrir, pois evitamos enterrar pessoas juntas. Você sabe como separá-los, como separar o DNA e como as famílias foram acolhidas nesses momentos horríveis. Estou com você, não insisto nisso, só sei que te conheço e imagino o quanto foi doloroso. Pode ser doloroso quando questionam o que você faz, mesmo dizendo que não. Sei que suas ações vêm do lugar certo. Os números do Holocausto. Como estudante do Holocausto, quase todas as estimativas apontam para cerca de 6 milhões. Eles estão tentando minimizar isso. O que eles estão tentando fazer é invalidar o que aconteceu em 7 de outubro, assim como estão tentando invalidar o que aconteceu no Holocausto. Isso faz parte de uma palavra que eu, como judeu orgulhoso, odeio. Desumanização, porque é exatamente isso que eles estão tentando fazer, certo? Eles estão tentando desumanizar a comunidade judaica, e eu não faço isso. O coitado de mim, eu não sou vítima de ninguém, mas essa é a intenção deles. Não estou dizendo que eles estão tendo sucesso. Vamos pensar nos próximos passos da United Hatzalah. Vocês estão presentes em todos os lugares. Como presidente da Fundação para Tumores Infantis, já trouxemos o Chief Executive Officer da Fundação de Pesquisa Médica para uma doença rara ao podcast. A neurofibromatose é muito importante para mim.
Eu sempre digo que precisamos encontrar Eli Beer e torná-lo nosso Chief Executive Officer, porque você é uma máquina de arrecadar fundos. Me diga, qual é o objetivo de crescimento da United Hatzalah? O que vocês buscam alcançar em Israel? Você está arrecadando muito dinheiro. O que pretende fazer com isso? Qual o objetivo da United Hatzalah nos próximos 12 a 24 meses? Bem, a coisa que mais me preocupa é estar preparado para o próximo. Sabe, antes de 7 de outubro eu estava arrecadando dinheiro, eu estava vindo aqui. Suas famílias participaram por anos, você sempre apoiou. Sempre falei que devíamos nos preparar para uma guerra do Hamas e do Hezbollah juntos. Ele questionava se isso era só uma técnica de arrecadação de fundos. Eu disse, não é técnica de arrecadação. Essa é uma preparação necessária, pois Deus me livre, eles podem se unir e nos prejudicar. Nós deveríamos estar prontos no dia 7 de outubro, a United Hatzalah estava pronta no dia 7 de outubro, voluntários com desfibriladores e suprimentos médicos estavam em caminhões de treinamento no sul, distribuindo para qualquer um, inclusive para o exército, que precisava de suprimentos médicos e não tinha torniquetes, soro e medicamentos. Quero profissionalizar a United Hatzalah em um nível que nunca vimos antes. Quero ensinar analisando o ocorrido em 7 de outubro e desastres globais. Nossos voluntários participaram de várias guerras, como a da Ucrânia. Queremos treiná-los. Técnicos e paramédicos de emergência, que não são médicos, realizam a triagem da melhor forma possível. Nos próximos 12 meses, todo voluntário em Israel fará um treinamento intenso para situações de vítimas em massa. Vamos fazer isso em grande escala, profissionalizando ainda mais. Mas já pensou em uma escola de paramédicos? Quero garantir que a United Hatzalah alcance seu objetivo de 90 segundos. Então eu quero dobrar o número de voluntários. Temos 8.000 agora. Quero chegar a 16.000 e isso vai levar mais de 3 anos, vai levar 7 anos. Mas esse é realmente o meu objetivo. Reflita sobre isso. Cada pessoa salva, como o chefe do Mossad que mencionei. Ele não foi salvo só pela United Hatzalah. O hospital também o tratou muito bem. Claro, os soldados no campo ou a polícia estavam ajudando ele no começo. Para ter os melhores socorristas do mundo, é preciso garantir treinamento e equipamentos adequados. É por isso que eu me esforço tanto para arrecadar dinheiro. Incrível, encerro com isso. Acho que todas as sociedades, especialmente as ocidentais, podem aprender. Na sociedade israelense, quando ocorre um ataque ou incidente, as pessoas geralmente correm para ajudar. No máximo, elas abrem as câmeras dos celulares e começam a filmar. A sociedade israelense é de tal forma que a maioria das pessoas corre em direção ao problema para tentar ajudar. Então, eu acho que as condições estão avançando no local, especialmente depois de 7 de outubro. Eli Beer, desejo muita sorte para todo o trabalho que você está fazendo. Vou mostrar algo antes de terminarmos. Vamos fazer isso. Começamos a United Hatzalah com 15 voluntários e usamos pagers como o primeiro equipamento. É isso que usamos. Não sei se ainda é possível usar pagers. Isso não funciona na América, mas funciona em Israel. Usamos o pager para salvar vidas e também para lidar com nosso inimigo. Talvez você vá conhecer uma das melhores pessoas, a Maima Haidat Sil Cohens, aqui em Miami. No baile de gala da United Hatzalah, fico pensando nos israelenses. Eles têm ideias malucas, não só de como salvar vidas, mas também de como garantir que nossos inimigos não possam mais nos destruir. Perfeito. Bem, muito obrigado, Eli Beer. Obrigado por participar comigo. Não se esqueça de curtir, seguir, se inscrever e fazer todas aquelas coisas legais que você faz para apoiar os podcasts. Na próxima semana voltaremos à política, então programação normal. Eli Beer, muito obrigado. Obrigado, é bom estar aqui.